estarmos juntos mais uma vez. Vamos para a nossa 11ª aula. A aula, o tema de hoje, a igreja, comunidade de crescimento. Todos nós precisamos da igreja. E agora nós vamos entender o porquê da importância de nós fazermos parte, de nós estarmos, porque vai estar totalmente ligado ao nosso crescimento espiritual. E também seremos parte de uma família de fé, uma família espiritual, onde Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos. Então eu quero orar para nós começarmos mais essa aula, lembrando a você, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para ser bênção também na vida deles. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa aula, abençoa a nossa vida e a nossa casa. Nós te entregamos esse tempo em nome de Jesus. Amém. E bom, eu vou ler a primeira referência, as outras você dá um pause no vídeo. Abra sua Bíblia, Bíblia de papel, pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, isso vai ajudar no seu crescimento espiritual. Mas a base bíblica da nossa aula de hoje é Atos, capítulo de número 2, versículo de número 41 em diante. Diz assim, Atos 2, 41 em diante. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa o começo da igreja aqui em Atos e também para a nossa vida é a igreja de Jesus. A igreja ela é o corpo de Cristo. Eu falar que eu amo a Jesus e não amar a igreja tem dois simbolismos: noiva de Jesus, mas também corpo de Cristo. Enquanto noiva, Jesus é o noivo, ele vem para buscar essa noiva, ele vem para buscar essa igreja. Mas enquanto corpo, Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Individualmente eu sou um membro, como se eu fosse uma mão. Mas coletivamente nós somos o corpo. O que isso quer dizer? Que individualmente eu não sobrevivo. Eu preciso do coletivo, do corpo. Estar ligado na cabeça. Então dizer que eu amo a Jesus e não faço parte da igreja é uma incoerência. É dizer que eu não sou parte do corpo. Eu sou um membro decapitado, um membro à parte. Isso não existe. A partir do momento que um membro é retirado do corpo, ele morre. Então não existe cristianismo sem igreja. Não existe amar a Jesus e não fazer parte de uma igreja. E não amar a igreja. Porque é amar a si mesmo, é amar o corpo de Cristo. Então essa igreja, a igreja que eu faço parte, que você faz parte, que nós fazemos parte, ela é constituída por pessoas muito diferentes. A maioria de nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes. E essa é a grandeza do Evangelho. Unir pessoas diferentes no mesmo propósito. Isso é ser igreja. A gente tem um propósito: adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, apoiar uns aos outros, que é o que os membros do corpo fazem. Nenhuma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, mas também alcançar os perdidos, é o nosso propósito. Contribuir para que mais pessoas cheguem para a igreja.
Então somos diferentes, mas com os mesmos propósitos e objetivos. Cuidar uns dos outros, adorar a Deus juntos, mas alcançarmos mais vidas para Jesus. E a nossa relação com a igreja, nós entendemos que é uma questão espiritual. Olha, por favor, o que está escrito em Hebreus 10, 25. Olha só, aí está falando, não deixe de congregar. Você precisa estar na igreja. Você precisa estar conectado à igreja. Não dá para viver um cristianismo sem igreja. Não dá para viver com Jesus e não viver na igreja. Não faz sentido. Nós precisamos da igreja. Então, a igreja, não existe uma fala que foi muito proclamada, principalmente na pandemia. Não, eu sou a igreja. Isso não existe. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Porque eu sozinho não sou igreja. Nós, juntos, nós somos a igreja. O coletivo é a igreja. Eu sou um membro individual. Nós somos o corpo. O coletivo é a igreja. Então, você precisa, eu preciso da igreja. E agora, nós precisamos entender como que a gente pode se envolver. Tá bom, eu fui uma vez, eu estou indo algumas vezes. Como é que eu posso me envolver para fazer parte? Deixa eu compartilhar com você. Leia, por favor, Provérbios 29, 18. Olha aí, primeira coisa, assumindo um compromisso com a visão da igreja, com aquilo que a igreja acredita. Eu não vou conseguir me envolver com uma igreja se eu não me comprometer com aquilo que ela acredita. O texto aí está falando sobre a lei, aquilo que se acredita. Eu preciso participar dos cultos, eu preciso estar onde a igreja se reúne, igrejas que têm células, igrejas que têm cultos nos lares, eu preciso estar envolvido com isso. Eu preciso estar dentro disso. Eu preciso assumir um compromisso de trabalhar na igreja. Isso vai me fortalecer ainda mais. Leia, por favor, Efésios 4, do 11 ao 13. Olha o que está dizendo aí nesse texto de Efésios. Nós precisamos trabalhar para Jesus. Você precisa, pastor, mas eu não sei pregar, não sei fazer louvor. Isso é a última coisa. Tem muita coisa para acontecer a pregação e o louvor. Muita coisa já aconteceu antes. Eu falo para você coisas tão importantes quanto, ou algumas mais importantes, que é o evangelismo, é o cuidado, é a oração, é a intercessão, é a limpeza da igreja. São coisas tão importantes quanto a pregação e o louvor e a adoração. Então você pode trabalhar, precisa para se envolver com a igreja. Outra coisa, nós precisamos descobrir e aceitar o lugar que Deus tem nos colocado dentro da igreja. Porque às vezes a gente queria fazer algo, queria participar de algo, mas não é ali que Deus nos colocou. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu queria fazer parte do louvor, eu queria cantar, eu queria tocar algum instrumento, mas não é ali que Deus me colocou. Não é esse o meu chamado, não é para isso que Deus me chamou. Então não adianta eu querer estar num lugar onde Deus não me colocou. Não adianta. Por mais simples que possa parecer, eu, no lugar certo, vou fazer toda a diferença na vida de alguém. Se eu estiver na portaria e der um abraço em alguém, esse abraço pode ser libertador para alguém. E às vezes o louvor não foi. Então, se eu estiver no lugar certo, eu preciso aceitar. Deus, onde o Senhor quer que eu fique na sua obra, na sua igreja? E ali executar a minha missão. Segundo, como eu posso me envolver, fazer parte da igreja? Eu preciso orar pela liderança, pelos membros, pelos ministérios da igreja. Leia, por favor, Mateus 18, capítulo 18, versículo 19 e 20. Olha aí, eu preciso orar. Eu preciso orar pelos pastores, pelos líderes, pelos meus líderes diretos, por aqueles que fazem parte de algum ministério, pelas obras da igreja. Eu preciso orar. Isso já é fazer parte da igreja.
por mais simples que seja a minha oração, Deus está ouvindo. Terceiro, respeitando a liderança da igreja. Abra, por favor, e leia Hebreus 13, o 7 e o 17. Olha aí, quando eu respeito a liderança da igreja, eu estou aliviando o peso dela. Olha, a coisa mais difícil que tem, aqui eu falo como um líder, como pastor, para nós, é cuidarmos de pessoas que às vezes não nos respeitam. Não tem respeito, amor, consideração por todo esforço desempenhado pela própria vida. Nós, quando líderes, prestaremos conta de cada vida. Então, quando eu, enquanto liderado, respeito a minha liderança, eu estou aliviando o fardo dela e estou me envolvendo na igreja. Quarto, apoiando financeiramente a igreja por meio dos meus dízimos e ofertas. Por favor, leia Malaquias 3, do 8 ao 12. Olha aí, nós podemos apoiar para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento. Quando esse texto foi escrito, o mantimento eram outros diferentes de hoje. Hoje, qual é o mantimento para que haja mantimento? É a luz, é a água, são os copos, é o futuro ar-condicionado, é o som, é os equipamentos, isso é mantimento. E como isso é mantido? Através do meu apoio financeiro dos dízimos e das ofertas. Isso é se envolver com a igreja. Um apelo financeiro, a igreja está precisando disso. Isso é se envolver com a igreja. Não é só estar presente, sentado ali, não. Você pode se envolver, pode e deve se envolver com a igreja que você está indo. Quinto, fidelidade. 1 Coríntios 4, 2. Você precisa ser fiel à sua igreja. Você precisa ser fiel às pessoas, aos trabalhos da sua igreja. Você precisa estar ali apoiando os trabalhos da sua igreja. Fidelidade à sua igreja também é bênção para você e para a igreja. Você precisa, nós precisamos. Sexto, desenvolvendo um espírito de serviço. Você vê uma necessidade, você pode servir em alguma área. Você pode fazer algo para que a sua igreja desenvolva. Às vezes, nós notamos deficiências na nossa igreja e esperamos que alguém faça algo. Quando, na verdade, essa deficiência que eu vi é Deus me dando uma oportunidade para ajudar. Poxa, não é possível, ninguém está vendo que isso está fora do lugar. É Deus me mostrando para eu poder colocar essa situação no lugar. Poxa, ninguém está vendo que as pessoas chegam aqui e ninguém faz isso. É Deus me mostrando. Deus está querendo me levantar para suprir. Por isso eu preciso desenvolver um espírito de serviço. Eu preciso ser alguém que vê necessidade e supra. E resolva. Sétimo, edificando os membros da igreja, animando, ajudando, amadurecendo junto com eles. Leia, por favor, Efésios 4, 12. Olha aí, a gente pode ajudar uns aos outros. Na verdade, esse é o grande objetivo da igreja, ajudar uns aos outros. Eu que cheguei ontem, estou sendo ajudado por alguém que chegou anteontem, mas eu posso ajudar por alguém que chegou hoje, alguém que vai chegar amanhã. Isso é o crescimento. Eu vou edificar, não, você consegue, eu consegui, não, você, senti sua falta ontem no culto, o que aconteceu, tá tudo bem. Isso é edificar uns aos outros. E isso é ser igreja, você pode fazer isso. Se um amigo seu não foi, alguém que você conhece não foi, mande uma mensagem para ele, ligue para ele, o que está acontecendo, vamos orar juntos, poxa, eu senti sua falta, você é importante. Isso é ser igreja, isso é ser igreja. Oitavo, ajudando a cuidar dos membros da igreja. Quanto mais eu cresço, mais eu ajudo outras pessoas. Então, meu crescimento vai fazer com que a igreja cresça. Porque quanto mais pessoas crescerem, quanto mais pessoas maduras espiritualmente, quanto mais pessoas aliançadas, mais pessoas serão cuidadas. Porque mais pessoas doentes chegarão. Então, eu preciso entender que a igreja é um hospital. Jesus é o médico
E nós que estamos aqui somos aqueles pacientes que estão melhores, conseguem se locomover e buscam água para aqueles que estão acamados. Nós somos pacientes também. Também estamos em tratamento, também estamos em processo de melhorar. Então, poxa, pastor, mas a igreja me feriu, Somos todos pessoas em processo. Estamos todos no mesmo hospital, onde o médico é Jesus. Então, não é porque uma igreja te feriu que a outra igreja vai te ferir também. Não é porque a experiência na outra igreja não foi boa que agora a nova igreja não será. Nós precisamos abrir o nosso coração para o novo, para a nova igreja, para a nova experiência. Então, você precisa se envolver. Não, eu fui muito ferido na outra igreja, agora eu não quero me envolver, só quero sentar aqui. Isso é um erro. Isso é um erro e uma armadilha de Satanás, porque quem não se envolve morre. Pode perceber, trazendo para a nossa realidade do corpo físico, se um membro não se movimenta, ele atrofia até a morte. Se a minha mão ficar paralisada, ela vai se atrofiar até a morte. Qualquer membro do nosso corpo, se ele não se movimentar, se não circular, ele atrofia e morre. Então, não se envolver com a igreja é questão de tempo para uma morte espiritual. Como eu não tenho compromisso com nada, eu não preciso ir hoje e daqui a pouco não vai outro, quando vê tá fora. Então o envolvimento não é só uma questão de importância, mas de sobrevivência espiritual para a sua vida. Agora, com quem a gente não pode ter comunhão? Porque entendendo essa questão que a igreja é um hospital, terão ali pessoas muito doentes. Terão ali pessoas que nem cristãs estão indo, mas não querem ser libertas, infelizmente. Essa é uma realidade, porque para eu ser liberto, eu tenho que querer. Para você ser liberto, você tem que querer. Não adianta eu querer muito por você, você tem que querer. E eu, enquanto cristão, começando a minha caminhada, ou já caminhando há bastante tempo, eu não posso ter comunhão, andar com quem anda desordenadamente. Leia, por favor, 2 Tessalonicenses 3:6. 2 Tessalonicenses 3:6. Olha, eu não posso andar com algumas pessoas que se dizem cristãs, mas andam desordenadamente. Segundo, com quem eu não posso ter comunhão? Com pessoas que causam divisão com a doutrina, com a palavra, com aquilo que a igreja acredita, com divisão, com a visão da igreja, com a visão do pastor. Leia, por favor, Romanos 16:17. Tem pessoas que não é bênção para eu ter comunhão. Se essa pessoa ela reclama de tudo, está causando divisão, olha, eu preciso me afastar dessa pessoa. E se eu for, por acaso, essa pessoa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha postura, porque eu estou fazendo mal para a igreja do Senhor. Terceiro, com quem não posso ter comunhão? Com pessoas, olha, por favor, leia 1 Coríntios 5:11. Olha o que esse texto está dizendo. Porque talvez não seja na minha igreja, mas lá no meu trabalho tem alguém que se diz cristão, mas a conduta dele é horrível. A conduta dele é terrível. Tem uma conduta muito feia, um mau testemunho, é imoral. Talvez ou na minha igreja, ou na minha família, ou um vizinho, ou no meu trabalho, ou na minha escola, alguém que se diz cristão, mas é idólatra, é mentiroso, bebe, rouba. A gente vê no ambiente que essa pessoa dá um péssimo testemunho. A Bíblia diz, nem se assenta na mesa. Não tenha comunhão com esse tipo de gente. Não se envolva com esse que se diz cristão. Preste atenção. O texto está dizendo, não se envolva com esse que se diz cristão e faz essas coisas. Então eu não posso nem me envolver com esse, porque se eu tiver com esse, eles vão me julgar ser igual a ele. Então, eu sei que a igreja, ela pode ter muita coisa que não deveria ter, mas ela é formada por pessoas falhas. Mas eu quero te convidar a olhar sempre para o positivo. Como a igreja já abençoou você?
Como a igreja já abençoa a sua família, seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido? Se a gente focar no que é positivo, olha, vai ser muito mais do que o negativo. E se a gente não generalizar, porque não é toda a igreja. Então há uma igreja abençoada para nós estarmos e fazermos parte. Mas nós, enquanto igreja, uma comunidade que nos dá o crescimento, precisamos entender que existem pecados que destroem a igreja, que nós não podemos praticar. O diabo, ele ataca a igreja atacando as pessoas. Porque ele sabe que se ele atacar as pessoas, os cristãos, distrair os cristãos, fazer com que os cristãos briguem entre si, ele vai ficar livre para fazer um estrago na vida das pessoas, porque a gente vai estar distraído com outras coisas. A gente vai estar com raiva do irmão, pensando que a nossa luta é contra ele, que fez isso, aquilo, que falou aquilo outro. E enquanto isso, o diabo está trabalhando por trás, nas famílias, nas pessoas, na própria igreja. Mas começa com um. Começa com duas pessoas que às vezes se desentendem, e aí a gente tira o foco do verdadeiro inimigo e coloca o foco naquele que não é o foco, nas pessoas. Então, às vezes ele nos distrai e a gente não consegue mais orar repreendendo ele, porque a gente está perdendo tempo com outra coisa. Então existem pecados que destroem a igreja, e alguns deles são, primeiro, murmuração. O que é murmuração? A Bíblia vai falar sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Mas também vai falar lá quando Moisés, o povo murmurou. O que é essa murmuração que destrói? É as queixas de pessoas ou situações dentro da igreja. A gente fica ali, ó. As pessoas que ficam pelos cantos se queixando de tudo, se queixando de todos, se queixando das pessoas que estão fazendo, se queixando porque não estão fazendo. Isso vai inflamando outras pessoas, isso destrói a igreja. Olha, não seja esse tipo de pessoa e nem seja a pessoa que deu ouvidos para alguém que faz isso. A gente precisa arrancar a murmuração da nossa vida em nome de Jesus. Outro pecado que destrói a igreja, a fofoca. Provérbios 16, 28. Olha o que está escrito aí. A fofoca destrói a igreja. A fofoca é maledicência, é um pecado da carne, inflama. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 3, que a língua é o menor dos órgãos, mas é como uma fagulha que coloca fogo em uma grande floresta. É uma pequena fagulha que inflama uma floresta inteira. Então, não dê ouvidos à fofoca e não seja a boca que a faz. A fofoca, ela tem ali o ativo e o passivo. Aquele que faz e aquele que ouve. Porque se não tiver ninguém para ouvir, aquele que faz vai ficar sem ter o que falar. Então, cuidado, porque é um pecado. É um pecado, não é um problema. É um pecado que destrói a igreja. Um outro pecado que destrói a igreja. O julgar os erros dos demais. Eu aponto o dedo para todo mundo. Eu aponto as falhas de todo mundo. Olha o que está escrito aí em Mateus capítulo 7, do 1 ao 3. Olha aí. Eu aponto para todo mundo, mas eu não olho para mim. Eu não olho. Quando eu vejo o erro de alguém, talvez é a oportunidade, como já foi falado, para eu orar por essa pessoa. Para eu ajudar essa pessoa a se levantar. Nós nunca apoiaremos pecados na igreja e pessoas trabalhando, cometendo pecados. Mas o que nós não podemos, enquanto membros da igreja, é sempre ficar apontando o erro. Porque nós vamos errar, nós vamos falhar, não podemos pecar. Mas caso aconteça com alguém, a gente sempre busca a restauração dessa pessoa e nunca a acusação dela. Outro pecado que destrói a igreja, a amargura. A amargura, ela acontece por feridas que a gente permitiu ficar e não buscou curar. Então, quando eu fui ferido por qualquer área, pode ser na minha família, pela minha esposa, pelo marido, pelos meus pais, pelos filhos, na própria igreja, pelo pastor, por um líder, por algum membro da igreja, eu fui ferido por uma fala ou por algo que fizeram comigo. Isso pode acontecer, mas se eu não curar, essa ferida se torna uma amargura. Essa ferida se torna uma amargura. E olha aí, Mateus 6,15.
Olha o que está dizendo. Se eu não curar, eu vou ficar pior. Eu vou ficar amargurado. E uma pessoa amargurada, ela fere outras pessoas. E isso é um pecado, porque a amargura ela gera frutos muito ruins que as pessoas que estão à minha volta vão comer, principalmente a minha família. Mas há cura para a amargura. Se te feriram, em qualquer área for, em qualquer lugar que for, Deus pode curar toda a amargura e nos dar um coração curado, restaurado novamente. Existem coisas que a gente só pode fazer, viver e praticar na igreja. Não há como viver coisas que a Bíblia nos orientam para fazermos fora da igreja. Quero te dar aqui 2 exemplos. O batismo nas águas. Olha o que está dizendo Mateus 28, 19. Olha aí. É uma ordenança de Jesus. Ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os. O batismo é um caminho que todo cristão deve tomar. Se você ainda não se batizou, você precisa se batizar. Se você ainda não é batizado, você precisa se batizar. Porque o batismo foi algo que Jesus mandou. A gente acabou de ler aí. Agora leia, por favor, Marcos 16:16. Todo que crê e for batizado será salvo. Mas por que, pastor, que eu tenho que me batizar? Porque o próprio Jesus se batizou. Leia, por favor, Mateus 3, do 13 ao 17. Se Jesus se batizou, por que você não se batiza? Eu estou pensando aí, não estou pronto. O batismo, ele faz parte de uma aliança que eu faço com Deus e que eu vou me desenvolvendo. Porque eu tenho coisas para largar. Não largou ainda por quê? Eu preciso abandonar vícios, práticas, e eu preciso me entregar completamente para Jesus. Mas por que eu preciso me batizar? Porque os apóstolos, os primeiros ali, fundaram uma igreja, começaram a igreja. Foi uma ordenança deles para nós. Leia, por favor, Atos, capítulo 2, a gente leu. Leia do 37 ao 47. Olha aí. A gente precisa se arrepender e se batizar. Mas por que eu preciso me batizar? Porque é um passo de obediência. Leia Tiago 2, 17 e 18. Eu preciso obedecer. Eu preciso dar esses passos. E a Bíblia... Mas, pastor, eu preciso me batizar? Eu já me batizei quando eu era criança na igreja católica, eu fui batizado. Você se lembra disso? Ou sua mãe te contou, seus pais te contaram, você viu o certificado lá, você viu uma foto sua? Porque em uma criança, um bebê, ele não decide por si. O batismo é todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu preciso crer, me arrepender, recebi a palavra, entendi, criei. Agora eu sou batizado e sou salvo. Então, você vê, em Atos, capítulo de número 8, do 35 ao 38, olha o que está escrito aí. Depois que o eunuco entendeu a palavra, ele falou, poxa, eu preciso me batizar. Se você já entendeu que era um pecador, que Jesus é o seu Salvador e você precisa se aproximar de Jesus e quer ser salvo, por que não se batizar? O que te impede? Todas as barreiras que te impedem de ser batizado precisam ser derrubadas, precisam ser tiradas, para que você possa se batizar. E a gente está aqui disponível para te ajudar com isso. A importância do batismo no mundo espiritual é uma confissão pública de que eu morri para o mundo e agora eu vivo para Jesus. Eu estou declarando para o mundo espiritual, eu sou de Jesus. Por meio do batismo, eu estou me identificando com Jesus na morte. Assim como Jesus morreu, eu estou morrendo também. Mas assim como Jesus ressuscitou, eu estou nascendo uma nova pessoa através do batismo. Então o batismo ele tem esse simbolismo de morte, sepultura e ressurreição. Eu estou sendo enterrado nas águas ali e nascendo uma nova pessoa. Isso é o simbolismo do batismo. E quando eu me batizo, eu posso participar de uma outra ordenança, de um outro princípio espiritual, que é a Santa Ceia, a mesa do Senhor.
Leia, por favor, Mateus 26, do 26 ao 28. Olha aí. Jesus estabeleceu a Santa Ceia. Esse momento de partir o pão, comer o pão, beber o suco que representa o sangue, o pão que representa a sua carne que foi rasgada por nós. É a Santa Ceia. É para aqueles que se entregaram completamente para Jesus, que são dele, que pertencem a ele. Então o batismo é o primeiro passo para eu dar o segundo, que é a Santa Ceia, de compromisso. Agora eu faço parte da família de Cristo. Agora eu tenho uma aliança com Jesus. Agora eu faço parte da mesa. O pão é a carne, o suco é o sangue. E todas as vezes que eu faço isso, eu estou me lembrando do que Jesus fez por mim. Eu estou declarando para o mundo espiritual: eu faço parte do corpo de Cristo. Mas como é que eu posso participar da Santa Ceia? Primeira coisa, você precisa se batizar. Você precisa se batizar, ser batizado. Segundo, você precisa querer abandonar as práticas. O batismo, eu já decidi abandonar as práticas do pecado. E eu preciso entender que isso é um memorial para eu me lembrar do que Jesus fez por mim. É um memorial agradecendo, Senhor. Na Santa Ceia a gente agradece, Senhor, obrigado pelo teu sacrifício por mim. Obrigado por ter se entregado por mim. E a Santa Ceia é algo tão sagrado que a Bíblia diz para eu me examinar e abandonar coisas que possam me afastar de Jesus, para poder me assentar na mesa de forma digna, para poder me assentar na mesa de forma fiel, porque de outra forma eu sou culpado da morte de Jesus. Então a Santa Ceia é algo sagrado que deve ser valorizado como tal. Eu não posso fazê-lo de qualquer forma. Eu não posso fazer de qualquer jeito, achando que é só um ritual, eu posso viver a vida de qualquer forma e depois eu vou ali cumprir o ritual porque Deus me perdoa. Não. É algo sagrado. A Bíblia diz que quem faz de qualquer forma é culpado da morte de Jesus, do sangue derramado de Jesus, e traz fraqueza, doença e morte sobre a vida daqueles que fazem de forma relaxada a Santa Ceia. Olha, a Santa Ceia é um momento que nós estamos tendo aqui na Terra, e é a primeira coisa que nós vamos ter quando chegarmos no céu. A Bíblia diz sobre as bodas do Cordeiro. Vai ser uma mesa que nós vamos nos assentar com Jesus lá no céu. A primeira coisa que a gente vai fazer. Então, se eu não faço aqui na Terra, como eu vou fazer no céu? Se eu não me preocupo em acertar minha vida, em colocar minha vida em ordem, para estar em comunhão com a igreja, batizando, Santa Ceia, como é que eu vou para o céu? Se a inauguração do céu vai ser com uma mesa, com Jesus. Então, por favor, tenha comunhão com a igreja, faça parte de uma igreja, se batize se você ainda não é batizado, valorize o seu batismo se você já é batizado, e valorize a Santa Ceia, participe da Santa Ceia, queira ceiar, no culto da Santa Ceia, queira estar, faça tudo para estar, porque nós estamos tendo parte com Jesus. É nesse momento que nós estamos mais conectados com Jesus e com a igreja dele. Então, a igreja é o melhor lugar para se estar. Apesar de todos os defeitos que nós, os seres humanos, temos, é o melhor lugar para nós estarmos, porque é ali que nós vamos crescer espiritualmente para andarmos nos passos de Jesus. Esse é o nosso discipulado, nos passos de Jesus. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra na próxima aula do nosso discipulado. Deus abençoe. Tchau.